Esses dias eu percebi que eu me descobri trans de uma maneira um pouquinho diferente da maioria das pessoas trans que eu já conheci. Eu me descobri trans tem 10 anos já, e me descobri em 2015 através da palavra cis. Pois é, estranho, né? Mas quando eu me descobri, eu já conhecia o termo trans, já tinha visto pessoas trans, né? Nos filmes, nas séries, nas novelas, em reportagens da TV e etc. Só que na minha cabeça não entrava que ser trans era uma identidade de gênero. Eu não fazia ideia do que era uma identidade de gênero. Muitos termos eu não conhecia, na verdade quase nenhum. O meu universo ali era só o mundo lésbico. E em 2015 aconteceu algo diferente na minha vida, que foi entrar na faculdade. Eu entrei numa faculdade na Federal, aqui no Pará. A universidade, ela é um lugar assim incrível pra te conhecer outras pessoas, outras culturas, enfim. E lá dentro eu conheci um monte de pessoas LGBT, porque, enfim, né, eu fiz faculdade de cinema, me formei em 2021. E aí eu estudava num prédio de artes, então eu tinha contato com todo tipo de artista, né. E aí eu fiz amizade com várias pessoas lá, e uma delas era um veterano de 2012, que é meu amigo até hoje. E aí ele me chamou, né, pra participar da produção do filme dele, seria o primeiro curta-metragem que ele iria dirigir. Aí eu, claro, né, topei, eu queria muito saber como era um set de filmagem, e eu fui lá mesmo só pra servir um café, ver como é que funcionava. E aí teve um dia que no fim das gravações a gente pegou ônibus, subiu juntos no ônibus e ok, até aí, né. Só que antes da gente subir no ônibus, a gente tava conversando na parada sobre pessoas trans, né, pessoas trans famosas. A gente falou sobre o Tami Miranda, na época sobre o T. Brant. Na minha cabeça, pessoas trans eram sempre ou gays que queriam ser mulher ou lésbicas que queriam ser homens, né. Eu não tinha conhecimento pra além disso. Então eu não conseguia me identificar, porque eu não me sentia uma lésbica que queria ser homem. Até porque eu não sabia que existia essa possibilidade de ser homem. Eu achava que era só alguém que era masculino demais, gostava da masculinidade demais, a ponto de querer ter barba, músculo, etc. Era algo muito confuso, muito abstrato dentro da minha cabeça, não fazia sentido. Só que dentro do ônibus, né, a conversa foi pra um outro caminho e ele me perguntou se eu era uma pessoa cis. Eu nunca tinha escutado na minha vida a palavra cis. E eu perguntei pra ele o que era, ele me explicou de um jeito que eu não conseguia entender. Gente, eu tenho muita dificuldade de entender as coisas quando elas são muito abstratas, assim. Eu preciso ver, eu preciso exercitar, praticar, enfim, eu tenho uma certa dificuldade. E aí quando ele me explicou, eu fiquei assim, eu não sei se eu sou cis, porque a explicação dele não fez eu me identificar com o termo cis de primeira, né? Mas eu também não conseguia me identificar com o termo trans. Não fazia sentido pra mim, de acordo com toda a bagagem que eu tinha, com todo o conhecimento que eu tinha sobre o que era uma pessoa trans, né? Eu tinha um conhecimento muito limitado e muito equivocado. Isso tudo porque eu nunca tinha tido contato de fato com uma pessoa trans de verdade, né, que me falasse, que conversasse comigo e explicasse a visão dela do que era ser trans. Tudo que eu conhecia era o que a mídia tinha me ensinado. E aí eu fiquei com aquela palavra dentro da minha cabeça matutando, assim, sabe, tipo, cis. Aí quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar sobre o termo. E depois de pesquisar ali sobre o termo e entender o que ele era, eu fiquei, caramba, eu não sou cis. Mas se eu não sou cis, então eu devo ser o oposto, né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar o que era uma pessoa trans de fato, né? Pesquisar por conta própria. E aí nessa pesquisa eu vi entrevistas com pessoas trans falando das suas experiências, falando como foi que elas se descobriram. E uma coisa que foi o estopim pra mim, que fez assim eu, sabe, explodir a minha mente, foi que todas as reportagens que eu vi, elas eram com pessoas trans adultas. Eu nunca tinha visto uma pessoa trans que tinha se descoberto na vida adulta. Tudo que a mídia falava sobre descoberta trans, ela estava ligada à infância. A alguém que desde sempre deu sinais de que era uma pessoa trans. Uma pessoa que desde a infância falava assim, olha, eu sou um menino, eu não sou uma menina, essas coisas, sabe? Então dentro da minha cabeça isso estava internalizado como uma pessoa trans de verdade deveria ser. E que as outras pessoas que eu tinha visto, né, já como adultas, eu não conseguia reconhecer como trans, porque na minha cabeça elas eram só gays ou lésbicas muito afeminados ou muito masculinos. Enfim, gente, eu não entendo por que eu era tão burro. E quando eu vi essas reportagens, eu me identifiquei. Foi a primeira vez que eu consegui me identificar de fato com a transgeneridade, porque era uma pessoa trans falando sobre a vida dela, sobre como era ser uma pessoa trans e quais foram os sinais que fez ela se identificar como uma pessoa trans. E aí, a partir dali, a minha vida mudou completamente, assim. Eu senti, gente, como se alguém tivesse arrancado uma venda dos meus olhos, sabe? Como se eu nunca tivesse me enxergado de fato. E eu tava me enxergando pela primeira vez ali. E aí eu me olhei no espelho, foi a primeira coisa que eu fiz, assim, depois que eu consegui entender, assim. E aí eu me olhei no espelho e eu fiquei assim, meu Deus, existe a possibilidade de eu ser um homem, sabe? Eu vi reportagens, eu vi pessoas que mudaram o corpo completamente, tipo, eu posso ter aquele corpo também. Essas pessoas nasceram de uma outra forma e agora elas têm essa imagem, uma imagem que me agrada, que eu quero ter.
também. Foi mágico, assim, pra mim. Quando eu lembro desse dia, eu lembro que eu chorei na frente do espelho, assim. Porque eu finalmente me enxerguei, eu finalmente consegui, as coisas conseguiram se encaixar, assim, dentro da minha cabeça. Eu sempre tive conflito com o meu gênero. Mas eu achava que era por eu ser lésbica masculina, né? Que na época era masculina e hoje se chama disfem. Então, dentro da minha cabeça, eu achava que gostar do universo masculino era só porque eu era lésbica. E aí, eu percebi que não era só isso. Que eu não me sentia do jeito que as outras meninas lésbicas se sentiam. Elas não queriam ser homens, né? Quando eu lembro de ter contato com meninas lésbicas de disfem, elas gostavam de ser mulher. Elas até se sentiam ofendidas, né? Quando alguém comparava elas com homens. E na minha cabeça não era assim. Eu sentia que aquele lugar não era meu, eu não me sentia parte do mundo lésbico. Mas também não me sentia parte do mundo masculino porque eu tinha aquela aparência que não condizia com eles. Eu não falava que eu era trans, eu não falava que eu era um menino desde criança. Mas aí quando eu fui lendo as reportagens, eu fui tendo flashes assim de memórias da minha infância, aonde eu gostava de fazer xixi em pé porque eu eu me sentia masculino. Eu gostava de andar sem camisa, né, só de short. Pra mim era assim, incrível, porque eu ficava mais parecido com o meu irmão, então eu gostava dessa sensação de parecer mais com um menino. E aí vinha várias memórias, assim, de como eu me sentia mais confortável performando a masculinidade, que dentro da minha cabeça era uma masculinidade, né, mas para as outras pessoas poderiam não ser, mas dentro da minha cabeça era. Então hoje em dia, quando eu vejo algum filme, alguma série que apresenta um personagem se descobrindo trans, né, me incomoda porque eu sei que a descoberta trans, ela é única e singular para cada pessoa trans, né? Vai ser impossível tu encontrar uma outra pessoa trans que tenha se descoberto como trans exatamente do jeito que eu falei aqui pra vocês. Porque é uma coisa muito única, assim. Não é sobre vestir uma roupa, sabe? Eu gosto de dizer que ser trans é muito mais sobre não ser cis, sobre se identificar como alguém que não é cis do que com alguém que se identifica como trans. Porque o ser trans, ele tem muitos símbolos, né? Que fazem com que as pessoas da comunidade olhem pra ti e digam: eu acho que tu não é trans, porque tu não tá suprindo as expectativas, porque tu não tá usando determinado código, determinado símbolo ali no teu dia a dia. Então pra mim o ser trans é muito mais sobre não ser cis, sobre não se identificar com a cisgeneridade, sobre querer quebrar tudo aquilo que foi imposto pra ti, ou quase tudo aquilo que foi imposto pra ti. Eu sempre acho que esse meu jeito de falar sobre a transgeneridade talvez não faça muito sentido para quem está ouvindo, né? Mas para mim faz muito sentido. Sinto que a transgeneridade, ela já tem muitas caixas, né? Hoje em dia, onde as pessoas podem te massacrar, podem ser cruéis contigo e dizer que tu não é trans, por causa que tu não usa determinado símbolo, etc. Isso acontece bastante com pessoas não binárias, né? Também acontece com mulheres trans e homens trans que não querem performar tudo aquilo que as pessoas entendem como ser trans. Enfim, eu acho que o vídeo ficou muito longo e é isso. Eu não sei se eu consegui passar tudo o que eu queria e se alguém vai se identificar aí do outro lado. Mas obrigado por me ouvir até aqui.